Já tá gravando? Aí, peraí que eu tô procurando aqui o significado de uma palavra. Nossa. Discricionário. Ah, vamos lá, vai. Pega aí pra mim, obrigada. Olha isso, né? Discricionário é um ato ditatorial autoritário. Você acredita que eu já ouvi isso na imprensa? Impressionante, uma palavra de dicionário que não devia estar na imprensa, porque a maior parte das pessoas talvez não entenda. Mas tem gente que gosta de falar difícil. Eu já ouvi durante os meus treinamentos alguns porta-vozes dizerem: se eu não falar palavras mais sofisticadas, quem me conhece vai achar que eu sou burro. Então, eu vou te perguntar, você quer falar bonito ou você quer se comunicar bem? Essa é a grande reflexão. Sabe por quê? A palavra difícil não comunica. Quem tem vocabulário muito culto se torna inacessível, cria um bloqueio com quem conversa e perde essa audiência. Imagine que a fala vai muito bem, é compreensível, de repente aparece uma palavra difícil. Quem não entende, para, tenta encontrar o significado, fica pensando ali. E nesse momento o entrevistado continua falando, ou seja, a pessoa ficou lá para trás, ela ficou parada naquele ponto, ou seja, já era. Numa entrevista, o entrevistado conversa com o público, por isso ele precisa considerá-lo. Um grande erro é pensar que o entrevistado fala para o repórter e que o jornalista entende aquele tipo de vocabulário, então pode continuar usando palavras difíceis de dicionário. O entrevistado fala com o repórter, mas não para ele. O jornalista leva as declarações do entrevistado para o público. Mas quem é esse público? Quando eu era repórter numa entrevista a um médico, ele usou um termo um pouco difícil de ser compreendido e eu perguntei gravando: doutor, o que significa isso? Ele parou, olhou para mim surpreso e disse: nossa, muito me admira uma jornalista como você não saber o que isso significa. Aí então eu tive que explicar, né? Não, doutor, eu entendo, mas eu preciso que o senhor explique para o público que está em casa. O entrevistado deve analisar para que público fala. Se a entrevista, por exemplo, é para o jornal Valor Econômico, ele pode elevar o nível do vocabulário. Mas se é para uma emissora de TV aberta, tem que simplificar. E para não ter dúvidas sobre falar difícil, falar fácil, em que momento, escolha sempre o simples. Falar de forma simples não é falar errado, não é usar um português rústico, palavras chulas, não. Falar fácil é usar o português comum. Em vez de dizer amealhar patrimônio, isso é comum entre os advogados. Diga juntar, economizar. Em vez de falar mitigar, um verbo sem graça que é comum agora, né? Fale reduzir. O mais impressionante é que, enquanto eu compartilho orientações para que o entrevistado use o vocabulário simples, o jornalismo vem se utilizando de umas palavras que, olha, só por Deus, viu? De uns 2 anos para cá, especialmente, a imprensa vem relacionando o verbo desidratar a questões de economia ou política. Desidratar é uma expressão tradicionalmente mais usada em medicina e na área de química, mas agora isso está sendo popularizado. O ideal é explicar, para facilitar a compreensão, como nesse comentário. Temer quer é ganhar tempo e desidratar. Tornar fraca a ponto de não deixá-la em pé, essa segundo a denúncia. Aí sim, explicando fica mais fácil, né? Mas se era possível usar a explicação, por que então usar a palavra de mais difícil compreensão? Me explica. Por quê? Essa até que não era tão difícil, mas tem outras muito mais complexas. Eu quero deixar claro para você que a questão não é desqualificar o nível de entendimento do ouvinte ou do telespectador, não é isso. Não é achar que ele é burro e por isso ele não vai entender, mas se aproximar dele. Quando se trata de um veículo de comunicação de massa, um veículo de imprensa dirigido à maior parte da população, e não aquela parcela que teve mais oportunidades de estudo e cultura, é importante fazer um esforço para que a informação chegue do outro lado. Afinal, você não quer se comunicar? É bom lembrar também das palavras malditas que podem se tornar malditas, como denegrir, que significa tornar negro, e nesse caso a intenção é dizer que se é negro é porque é ruim, como? Na expressão denegrir a imagem, né? Troque por arranhar, estragar, prejudicar a imagem. Outro verbo preconceituoso é judiar, que está relacionado ao massacre aos judeus na Alemanha. Quando se diz que judiação, é o mesmo que dizer coitadinho dele. Um outro verbo, abortar, traz uma mensagem horrível. Eu nunca me esqueço de uma vez, eu fui conversar com a dona de uma loja de roupas para gestantes. Eu cheguei na loja dela no shopping, no horário combinado, e ela estava atendendo uma cliente. Por sinal, estava grávida. E por isso ela me pediu para esperar um pouquinho. Eu fiquei num canto da loja, mas a loja era pequena. Eu estava ali, estava ouvindo a conversa sem querer. Até que eu ouvi ela dizer: esse projeto eu resolvi abortar. E eu percebi assim uma leve reação no rosto da cliente.
Quando ela saiu, eu comecei a conversar com a dona da loja e eu dei um feedback para ela. Eu tomei todo cuidado para falar e sugerir. Você trabalha com produtos para gestantes, né? A grávida é seu público principal. Você poderia não usar o verbo abortar, porque traz uma mensagem péssima. Ela ficou olhando para mim e disse: nossa, eu já usei tantas vezes isso, eu nunca me dei conta. É por isso que eu relaciono o autoconhecimento com a comunicação, porque só quando você se ouve, você percebe que está cometendo uma gafe ou não. Mais 2 questões em relação ao vocabulário. Os termos em inglês, que podem muito bem ser traduzidos como budget, gap, performance, business, know-how, pitch, player, target, stakeholder. Tá certo que dentro de uma corporação, essas palavras são bem entendidas e faladas normalmente, mas será que todo mundo entende? A senhora apontou, quer dizer, eu acho que é às vezes muito input para pouco output, né? E tem também os termos que só são compreendidos por quem é daquele segmento, como PDV, que é ponto de venda, BV, que é bônus de venda. Tem gente que fala isso normalmente. Um dos riscos, como eu já te disse, é se distanciar do público que te acompanha. O outro é parecer arrogante, por fazer questão de mostrar que sabe algo que o outro não sabe. Lembra, você não está falando pra gente que estudou o mesmo que você. Um dos desafios do comunicador é ser professor, explicar, tornar simples, facilitar. Só assim você se conecta com o outro e se comunica de verdade. Se você quiser se aprofundar nisso, eu vou te indicar um livro que transformou minha vida, que é Todos se comunicam, poucos se conectam. Na descrição do vídeo tem o link para você comprar. Esse livro discute a comunicação de uma forma muito profunda e ajuda muito quem dá entrevistas para a imprensa. É um dos livros que eu indico nos Media Trainings e estou aqui compartilhando também com você. O desafio é ouvir o que você fala e a forma como você se comunica. Se colocar no lugar do outro para se comunicar de verdade, com qualquer pessoa. Como a gente está discutindo aqui, a gente está discutindo o Media Training, então coloque isso na realidade das entrevistas para a imprensa. Se você gostou do vídeo, deixa aí teu joinha, tá? Indique o material. No Instagram tem também dicas sobre Media Training. É só você seguir o endereço que eu deixei na descrição do vídeo, um post por dia pelo menos com uma dica interessante. Bom, então, até o próximo Praça Pública, na quinta que vem tem mais. Tchau e obrigada por me ouvir. No meu livro sobre Media Training, o Backstage, tem muitas informações para você que dá entrevistas. Compre o seu agora na minha loja online.